Galera, começar falando agora um pouquinho sobre gestão de tempo. Tá? O que vem a ser gestão de tempo? É especificamente o cronograma. Quanto tempo eu vou levar para cada uma daquelas atividades que vocês colocaram na IAP, tá? Na estrutura analítica de projeto, e que foi consolidado lá no escopo do projeto. O que isso significa? Se eu souber exatamente como que as atividades estão sequenciadas e qual é o tempo que cada uma dessas atividades leva, numa estimativa que seja realística, né, que seja retirada da equipe, não da cabeça do gestor, mas em conversa com a equipe, é possível então que a gente identifique quais ações, quais atividades são mais críticas para que a gente chegue ao final do projeto dentro do prazo estabelecido. Tá? Então, o sequenciamento de atividades é tão importante quanto o seu cronograma e isso vai nos levar ao que a gente chama de caminho crítico de projeto. Tá? Então, são esses três temas que a gente aborda hoje, que é, digamos, 80% do projeto. Tá? Se isso estiver bem posto, a gente consegue controlar melhor os possíveis problemas. Tá? Então, vamos com calma. Primeira coisa, eu tenho que ter certeza de prazos. Imagine a seguinte coisa: eu vou construir uma casa, tá? Então, no meu projeto de construção da casa, eu tenho que fazer o alicerce. Para eu fazer o alicerce, chutando que na minha área, eu preciso de contratar uma empresa para verificar o solo, tá? Então, ok. A empresa que faz o solo, ela me diz que ela levaria de 30 a 45 dias para fazer isso. Então, repare, eu tenho que, óbvio, jogar no limite máximo. Mas olha como é que isso é complexo. Se a empresa levar mais do que isso, eu consigo fazer o alicerce da minha casa sem o estudo do terreno? Não. Então repare que se eu programar de forma inadequada o prazo ou a empresa me fornecer dados que não são bons, significa que eu vou atrasar a obra. Então a programação de prazo, quer dizer, o tempo necessário para cada atividade, tá? E como essas atividades vão acontecer em sequência, é muito importante. Como eu falei, eu não posso construir uma casa sem, por exemplo, o alicerce. Eu não posso fazer o alicerce se eu não sei se o terreno vai afundar. Tá? Então, a gestão do prazo, do tempo, tá, é verificar como que cada uma daquelas ações, dos verbos que estão lá, acontecem, em qual sequência e em qual duração. Lembrando que a gente sempre começa pela EAP e não pelo cronograma. Isso é um grande erro que acontece, é o cara estabelecer prazos sem saber exatamente o que vai fazer. É muito comum você perguntar pro cara: em quanto tempo você me faz esse negócio? 2 meses. 2 meses por quê, camarada? Meu querido cara pálida, você tirou esses 2 meses da onde? Tá? Então você tem que ter uma noção da sequência das ações, tá? Daqueles verbos que estão lá na camada 2, tá? Para que você possa colocar prazos mais fidedignos. Tá? Então, o que é o cronograma? Não tem segredo. O cronograma é o tempo que cada ação deve demorar e o conjunto desses tempos dentro da vida, né, do seu projeto. Tá? Então, o tempo de vida do seu projeto, né, é o ciclo de projeto, o ciclo de vida do projeto, como queiram falar. O cronograma é o conjunto de tempos de cada ação sequencialmente colocados, né, de maneira então que ao final dessas sequências o tempo ou o cronograma proposto no início seja respeitado.
Ah, mas olha, você disse que não pode falar do cronograma primeiro, antes de conhecer. Não, tá? Você só pode fazer o cronograma depois de conhecido todo o escopo, tá? Você nunca inicia pelo cronograma. Mas a pessoa que vai te contratar, ela pode simplesmente virar para você e falar assim: a minha casa tem que ficar pronta até 31 de janeiro de 2035, porque eu tenho que mudar nessa data. Se eu deixar muito tempo depois para mudar, eu perco dinheiro, tal, eu não vou te contratar. Vou contratar uma outra que faça. E aí lembre-se aquela questão da qualidade. Outra que faça, mas vai ter a mesma qualidade. Então você, quando for negociar o cronograma, você tem que dizer que algumas coisas do seu projeto, tá, dependem demasiadamente de um tempo, tá, que pode parecer ruim, mas você tem que ter argumentação, tem que ter os índices de qualidade, aquilo tudo que a gente já viu até agora. Então, por isso que eu digo, o cronograma não pode ser dado antes do escopo, que é onde eu defino isso tudo. A pessoa fala, mas a outra faz 2 meses. Tá, mas ela vai fazer a inspeção do solo? Tá? Ela vai usar drywall na cobertura com isolamento acústico, isolamento térmico? Tá? Ela vai fazer rebaixado igual você quer no banheiro? Ah, com qual material? Então, tá vendo? Qualidade. Então, toda vez que você vai vender um cronograma, né? Vender no sentido de oferecer a alguém, né? Um projeto com um certo cronograma, tem que ser baseado no escopo. Para que você diga que, olha, menos do que isso eu não consigo fazer, menos que esse tempo eu não consigo. Tá? Para quem gosta de... Eu falo muito de construção porque a gente vê muito programa de reforma, né? Daqueles irmãos, por exemplo. É o dono chegando no meio no meio do negócio falando assim: ah, eu comprei esse negócio aqui, eu queria que usasse. A primeira coisa que eles viram e falam assim, né? Quer dizer, aí entra custo, aí entra revisão de escopo e entra cronograma. Tá? Então, por isso que tem que ser muito amarrado. Uma vez que tem o escopo, não se modifica mais. Tá? Então, sempre, gente, escopo. Por isso que eu dou essa sequência. Vocês fecharam o escopo. Agora é hora de vocês falarem como esse escopo no tempo será realizado. Tá bom? Então vamos lá. O que eu preciso para um cronograma bom? Definir as ações. Tá lá. Nós já fizemos isso. Ok? Estrutura analítica de projeto. Subdividir meu projeto em partes. Tá? Camada 1, camada 2. Certo? Verbo, ação. Eu vou definir a sequência e a interdependência entre ações. Exemplo. Eu vou escrever um projeto para FAPEMIG. E eu digo lá que a minha primeira ação é revisão bibliográfica. Eu não posso fazer nada depois disso sem ter realizado a revisão bibliográfica. Então eu não posso desenvolver o meu protótipo se eu não fiz a revisão bibliográfica. Então tem uma interdependência entre etapas. E com isso as ações podem ser obrigatoriamente seriadas e não em paralelo. Tá? De preferência, quando eu tenho muita ação seriada, eu tenho que ter alguma ação, eu tenho que introduzir alguma ação em paralelo para melhorar a execução, tá? Para diminuir o tempo, nós vamos ver isso. Outra coisa, o escopo tem que estar pronto, detalhado, com uma EAP muito bem detalhada. Tá? Cada ação do projeto tem que ter uma estimativa de tempo. Tá? Cada uma das sequências das ações e suas precedências tem que estar definida num intervalo de tempo. Por que eu estou dizendo isso? Não adianta eu falar que o nível 1 da minha EAP, cada um daqueles subprojetos, terá um tempo. Não adianta eu falar isso. Porque naquele nível 1, eu posso ter que o segundo subprojeto dependa integralmente da realização do primeiro subprojeto. Então eu não posso ver isoladamente cada uma das ações no tempo. Eu sei que a soma de cada um dos subprojetos tem que ser igual
ao tempo que foi me dado para o projeto. Então, isso que eu tenho que levar em conta. Eu não posso simplesmente ir falando, não, essa etapa aqui eu gasto 2 semanas. Na outra lá, uns 3 dias. Não. Imagina a greve dos caminhoneiros, o cimento não chega. Se o cimento não chega, né, eu não tenho como fazer as coisas. Então, até isso, a gente tem que definir. Tá? Até isso, que são as ações compra. Ações de compra são uma das mais delicadas. Eu tenho que ter uma estatística do tempo médio de compra de um material. Tá? E qual o impacto, e aí é que a gente verifica os interessados, os stakeholders, qual o impacto de uma ação externa para o tempo de execução. Então, toda vez que você vai fazer um cronograma, você tem que olhar como é que está você, tá, inserido hoje, por exemplo, no mercado. Qual é o prazo que eu vou dar, por exemplo, para uma compra. Tá? Até isso, a equipe tem que parar, chamar a subequipe, os responsáveis pela compra e falar que tempo eu preciso, a partir do nosso cenário, tá, para realizar as compras desse projeto. E só a partir disso, então, tá vendo? Escopo, é que eu vou definir o cronograma e apresentar o cronograma para a chefia, tá? Ou para quem contratou. Estão entendendo que não é tão simples? Essa é a etapa mais chata, porque vai depender muito, muito de como vocês vão conseguir ser preditivos quanto ao tempo, tá? Então, é um estudo, o cronograma é um estudo muito da realidade. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço o sequenciamento de atividades? Eu tenho que ver duas coisas. Paralelismo. Então, eu tenho que ver qual daquelas ações em cada subprojeto eu consigo fazer ao mesmo tempo. Se tem um subprojeto A e um subprojeto B que independem entre si, mas os dois têm interdependência ao passado, e eu tiver equipe, aí é um problema, eu tiver equipe para executar em paralelo, façam. Tá? É importante porque assim eu consigo melhor controlar as possibilidades de deslocamento de recurso humano, tá? De recurso financeiro, para, por exemplo, mitigar um problema de uma entrega de uma mercadoria. Um exemplo, eu vou fazer o alicerce, tá? Eu vou fazer o acabamento da casa, ok? Tá faltando, por exemplo, azulejo. Mas isso não impede que eu tenha uma equipe que já vá executando a parte elétrica. Correto? E que ao mesmo tempo também execute a parte de contrapiso. Então essas duas podem ser paralelas porque elas não vão depender do azulejo. Entenderam? Então eu tenho que saber fazer isso. Ah, mas se os pedreiros são os mesmos, né? Então é conversado. É possível que a equipe que faça o contrapiso e a equipe de eletricistas, por exemplo, da mesma empreiteira, possam trabalhar nesse tempo, nesta obra? Se sim, vamos manter o paralelismo. Se não, aí nós temos um problema. Né? A cozinha e o banheiro, por exemplo, podem ficar parados. Ok? Eu viajo nos exemplos, gente, mas é só para vocês entenderem que isso é o tempo todo em projeto. Qualquer projeto que você for fazer. Tá? A segunda questão do sequenciamento é quando elas são em séries obrigatoriamente. Como eu disse, eu não posso fazer pintura do carro se eu não tiver o chassi. Tá? Ou se eu não tiver já a carcaça dele toda pronta. Eu não sei como é que é bem. Mas se eu não tiver o que pintar, eu não tenho como pintar. Então isso obrigatoriamente é serial. Tá? Então, o que acontece nisso? Se amanhã faltar água e minha pintura é à base de água e eu não conseguir
pintar os meus carros, a produção para. Aí acabou. Eu não consigo entregar o lote que eu tinha planejado. Tá? Então, que ferramenta a gente usa para escrever isso numa forma tecnicamente aceitável, sem chute? Tá? A gente usa o que a gente chama de diagrama de precedência. Tá? Eu vou definir todas as dependências, interdependências, tá? Para que assim eu consiga identificar os marcos temporais que devem ser priorizados. É a coisa que vocês vão ver que é incrível, porque às vezes eu dou uma mexida numa coisa que é serial e aquele projeto que seria de 1 ano, ele passa a ser de 1 ano e 6 meses. Tá? Então, vocês vão ver que o diagrama de precedência é a grande ferramenta que vocês vão ter na mão para verificar onde mexer no cronograma. Tá? Inclusive quando estiver fazendo o controle do cronograma. O último é o caminho crítico de projeto. O que é? O caminho crítico é sempre aquela sequência de ações que determinam majoritariamente o tempo de projeto. Ou seja, é aquela sequência de ações que é determinante para o tempo total de projeto. Tá? É aquela coisa, se eu atraso essa sequência de ações, eu atraso o projeto. Tá? Como eu falei lá, falta de água, falta de energia elétrica, falta de matéria-prima, tá? Falta de gente, tudo isso leva a um atraso. Se atrasar no caminho crítico, eu estou falando que eu vou atrasar o projeto como um todo. Qual ferramenta é usada? É o que a gente chama de gráfico de Gantt. Tá? Não é um gráfico gigante não, gente. É um gráfico de Gantt. Tá? Então, vamos muito blá blá blá. Agora vamos ver um exemplo real. Vocês vão ver que a coisa é bem tranquila. Vocês lembram o problema lá do sistema de fratura de ossos de ratos? Ok. Vamos imaginar que eu tenho que executar isso em 24 meses. Que são quantos dias? 24 meses. 2 anos. Isso dá 365. Vai 1, chuta, baixa 4. Tá quanto? 770 dias. Correto? Se o meu inglês não está errado. 770 dias. Então vamos lá. O meu sistema para fratura de ossos tem que demorar, que é a duração, 770 dias. Aí vamos começar a elaborar. Quanto tempo minha equipe pediu para revisar a literatura pertinente? Quantos dias? E para consultar patente? Segunda coisa, eu preciso de esperar consultar a literatura para depois consultar a patente? Não. Não, porque são fontes diferentes. Tá? Eu posso ter uma equipe dividida. Então vamos entender aqui que para eu revisar a literatura, veja que eu só mexo na ação, ó, foi o que eu falei. Na ação. Eu vou pedir 15 dias para fazer uma revisão bibliográfica boa, tá? E consulta de patentes 15 dias. Então eu vou clicar aqui e vou falar 15 dias. E aqui também 15 dias. Beleza. Repare que lá, ó, a duração do projeto são 15 dias, mesmo que aqui, se eu somasse, desse 30 dias. Como é paralelo, o maior número de dias que eu gastei é o número de dias da revisão bibliográfica. Tá? Se vocês não estão vendo direitinho aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. Ó, o número de dias que eu tenho de revisão de literatura que vai acontecer em paralelo com a consulta de patentes faz, como é em 15 dias, faz com que a revisão bibliográfica dure 15 dias. Entendido? Ok, matei. Se vocês observarem aqui no cantinho, ó, esse aqui é o meu Gantt.
esse aqui é meu diagrama de precedência. Eu estou trabalhando com os dois simultaneamente, tá? No mesma ferramenta. Lembre-se que essa é uma ferramenta grátis, tá? Eu não vou fazer no Project, embora eu já tenha mostrado para vocês, mas é exatamente igual. Então, repare, por enquanto, por que está em vermelho aqui? Porque, repare, é a única ação que eu calculei. Então, todo o meu projeto, todo ele, tem o mesmo número de dias do que a revisão bibliográfica. O resto eu estou falando que é um dia só, então o resto não é crítico. Tá vendo como é que ele vai construindo? Isso é muito importante que vocês vejam. Como o tempo do sistema, o tempo do projeto para fazer o sistema de fratura é exatamente igual às duas ações da revisão bibliográfica, então significa, óbvio, que o crítico, em vermelho aqui, é isso, porque o resto tudo eu falei que é um dia. Então não é crítico. Então aquele que contribui com o maior tempo de projeto é que faz o caminho crítico. Estão entendendo como é que isso vai construindo para você? Vai te ajudando a observar onde que eu vou ter que mexer, caso dê problema? Então vamos lá. Projeto a estrutura física. Olha, para eu projetar o modelo em 3D do sistema físico e projetar as peças do sistema físico, eu tenho que ter feito o quê? Eu tenho que ter consultado a literatura e as patentes, porque se no final eu já falei, tá aqui no final, eu já falei, cadê você? Se eu já falei que no final aqui eu quero ter um protótipo, olha lá, vou fazer uma patente para o INPI. Olha, se isso é verdade, eu não posso fazer o meu modelo, meu projeto de estrutura física, que seja igual ao que está na literatura e ao que está no banco de patentes. Então, aí agora que começa a grande questão. O projeto em 3D depende de toda a revisão que eu fizer. A revisão é o número 2 aqui, ó. Tuf. Olha o que acontece. Aqui já foi para 16 dias. Aqui eu falei que tudo leva um dia. Então, esse aqui leva 16 dias. Mas repare também, para eu poder projetar a peça, tá, eu tenho que ter o 3D pronto. Porque, entende? Eu tenho que ter o modelo em 3D global. Aí eu vou fazer um span, uma quebra dele, e vou pegar as peças, cada uma das peças, para mandar fazer lá no... como é que fala? Lá no CNC, por exemplo, né? Então, olha, claro que o 7... e é bom que essa ferramenta dá esse número. Claro que o 7 vai depender do 6. Então, já taco aqui, ó, que o meu 7 depende do 6. Pronto. Repare lá, foi para 17 dias, porque eu falei que cada um leva um dia. Aí ele começa a entrar, ó. Ó. Aqui o caminho crítico, ó. Olha que interessante. Eu estou dizendo, então, que eu preciso fazer uma revisão bibliográfica de patentes, modelar e, como é que eu vou dizer, separar em peças. Olha que interessante. Vai construindo, ó. Esse aqui eu não quero, não. Não está na hora dos recursos, não. Mas quantos dias eu preciso para fazer um modelo em 3D? A minha equipe disse, repare, a minha equipe disse, não é da cabeça do gestor, a equipe de projeto disse que ele não consegue fazer antes de 60 dias. Mas, uma vez feito toda a análise estrutural, verificado as forças que estão no modelo 3D, verificando o peso que suporta, tudo aquilo que ele pediu 2 meses para fazer, a equipe que vai retirar cada um dos elementos para a construção, para fazer cada pecinha, cada parafuso, é um pouco mais econômica. Ela diz que em 45 dias resolve. Ó, não sou eu que estou dizendo, não.
bom? Não sou eu mesmo. Repare, já fomos para 120 dias, que é a soma desse com esse, porque há uma precedência. Olha como é que fica o meu diagrama de precedência. Tá lá, ó. Olha o caminho crítico aqui, ó. Mas será que tudo vai ser um caminho crítico? Tem projeto que é. Tem projeto que eu vou te falar a verdade, viu? É melhor nem começar. Mas vamos lá. Para eu fazer a construção do sistema físico, eu preciso do projeto da estrutura? Sim, preciso. Ó, então aqui, meu filho, já começou. Para eu comprar o material, eu preciso da porcaria do 5 pronto. Tá? Pronto. Não tem muito jeito. Para eu usinar as peças, eu preciso de ter comprado o material? Sim. Então, o 10 precisa do 9. Para eu montar as peças, eu preciso de ter usinado? Sim. Então, o 11 precisa do 10. Aí, o que era muito simples, começa a ficar complicado. Tá. Quanto tempo a equipe disse que leva para comprar o material necessário? Já fizeram pesquisa, já sabe se tem, se não tem, marca, as condições estruturais do material, isso tudo tem que ser passado. Tem que ser passado por quem? Pelo projeto da estrutura. O projeto da estrutura vai falar o material, tá? Características físicas, tudo isso é um projeto. Então a equipe, quando for comprar tarugo de 2 polegadas, de aço cromo vanadium, tô chutando os nomes aqui que eu acho bonito, tá? Então a compra, o cara falou, olha, menos de 45 dias nem pensa. Tá lá. O material tá chegando e eu vou usinar as peças. O cara me pede para cada peça 1 semana. E imagina que a gente tem 4 peças, tá? Um chute aqui para não extrapolar muito. 4 vezes 1 semana, que tem 7 dias, quanto que dá isso? 28 dias. Tá, 1 mês. Vamos dar 1. E para montar, eles falam, não, montar a gente monta mais rápido. Né? Você me dá 1 semaninha aí que eu monto, 7 dias. Ó, gente, aqui eu não tô levando em conta feriado, sábado, domingo, não. Por favor. Tá? Isso aqui é didático. Mas vocês, na vida real, tem que fazer o quê? Saber isso, né? Não adianta falar 3 dias e isso é sexta-feira. Ou seja, na verdade, você tem 1 dia. Tá bom? Cuidado. Aqui, olha que interessante que vai acontecer. O projeto do sistema sensores não depende da estrutura física estar pronta. Só depende, na verdade, da revisão da literatura sobre sensores, nem de patente, porque repare, aqui são os sensores. É o projeto do sistema de sensores. Os sensores, não tem... O outro usou o sensor de velocidade, eu vou usar o sensor de velocidade. Ah, não pode porque o outro usou o sensor de velocidade? Não. Projeto de sensor independe. O que a gente pode ver na literatura, que tipo de sensor a galera usa. Mas não tem nada a ver com patente. O sensor já está feito. Então, óbvio que essa primeira ação aqui da compra do material vai depender muito, claro, do projeto que vocês têm, tá? Aqui, ó, projetar os sistemas de sensores. Só que o que acontece? Nós vamos colocar a compra do mesmo tamanho do projeto do sensor. E o projeto do sensor independe da revisão bibliográfica como um todo, só depende do 3. Então, vamos aqui, ó, 3. Ok? E repare, a compra do material, nós não vamos falar nada, nós vamos colocar a mesma quantidade de dias, tá? Que tem aqui. A única coisa que eu vou dizer que a compra do material vai depender digamos assim, se eu trocar aqui ficaria melhor, projetar primeiro e depois comprar material, tá? Então, vamos fazer isso.
óbvio, né? A compra do material, então, vai depender do projeto, que é o 13. É isso mesmo? É. Então, pronto. Agora, o projetar depende do 3. Comprei material, depende do 13. E eu vou colocar o número de dias aqui, que é o número de dias do resto. Calibrar os sistemas. Eu preciso da compra e do projeto? Sim. Então, repare, eu tanto preciso do 13 como do 14. Levantar as curvas de erro, erro máximo, levantar a repetitividade e produtividade dos sistemas sensores depende da calibração? Vocês já fizeram essa disciplina? Sim. Tá? Depois de calibrado é que eu vou ver aonde que ele está melhor. Certo? Então, repare, o 16 depende do 15, a repetitividade e a produtibilidade depende do 15 e não depende do 16. Tá? A incerteza padrão dos sensores depende do 15. Tá? E o desenvolvimento do sistema de interface computador não depende de nada. Tá? Só depende do projeto, que é o número 13. Correto? Então já fiz o meu diagrama de precedência. Repare, gente, eu estou falando que isso é didático. Vocês podem não concordar com essa ordem. Tá? E no de vocês estão mais cuidado. Tá bom? Então, não achem que eu estou falando aqui uma coisa dura. Não. É só dando exemplo de como é que a gente tem que agir. E sempre em equipe. Não é o gestor que define isso, não. Então, vamos lá. Quantos dias eu preciso para projetar? A equipe me disse que 45 dias. Menos que isso não dá. Compra de material. Esse material é mais simples. Tá? O material de sensor é mais fácil. Então, ele me disse, ó, em 15 dias chega. Tá? Porque via internet, você tem a Farnell, que é enorme. Eles entregam em até 3 dias. Tá? Estou chutando aqui. Quanto tempo eu levo para calibrar o sensor? Olha, para calibrar eu preciso de fazer 5 curvas de subida, 5 curvas de descida. Então, em 2 dias eu consigo fazer isso. Para fazer o levantamento de curva de erro e erro máximo. Ah, não, isso tendo calibrado, eu tenho praticamente a curva pronta. Tá? Porque os dados estão lá. Ok, em 1 dia. 1 dia, beleza. A repetitividade e reprodutibilidade. Bem, a repetitividade eu faço tudo num dia só, obrigatoriamente. Mas a reprodutibilidade eu preciso de pelo menos 3 dias distintos. Ou 3 condições distintas. Por exemplo, mudar o operador, mudar o horário. Então vamos dizer que no extremo eu vou precisar de 4 dias. Tá? Levantamento da incerteza padrão. Com todos os dados de calibração, eu consigo fazer levantamento de incerteza padrão jogando nas equações que nós temos. Tá? Então, digamos, vamos exagerar, 3 dias para fazer isso. Sistema de interface do computador. O pessoal da programação, dado o projeto, disse que vai precisar de pelo menos 30 dias. Tá aí, fizemos. Como é que tá lá? Eu tenho alguma coisa que não é crítica? Opa, tem. Repare que o sensor, fazer a calibração do sensor, compra do sensor, não é crítico para esse projeto. Tá? Porque o que leva tempo mesmo é colocar a parte mecânica para estar montada, tá vendo? Olha que interessante isso. Então repare, aonde que eu tenho que começar a olhar se der problema? Cara, se der problema na parte mecânica, nós estamos na água, nós estamos no sal. Tá? Entenderam? Estão entendendo direitinho? Tá? É horrível perguntar para o nada. Estão entendendo direitinho? Não sei se eu sobrevivo até o final do ano, não. Vamos lá. Agora, acionamento e controle dos motores. A mesma coisa, gente. Está envolvido patente, está envolvido parte mecânica. Não, porque o projeto de acionamento do motor. Eu tenho um motor, eu posso pegar o motor, levar para uma sala e fazer o sistema de acionamento dele. Concordam comigo? Então, não preciso disso. Então, a única coisa que eu preciso é da revisão bibliográfica, ou seja, o que a galera anda fazendo, o que a galera usa para fazer esse tipo de projeto.
Tá? Qual tipo de motor? Motor de passo? Motor CC? Tá? Emite? O que o pessoal usa? Então, eu só dependo aqui da revisão bibliográfica, que é o 3. Então, vamos fazer aquela modificação, tá? Projetar antes e depois comprar. Tá? Na verdade, aqui é o projeto, seria bom deixar aqui mesmo, tá? A compra do material antes, porque eu preciso comprar o motor, preciso de comprar o acionador, e aqui eu não vou desenvolvendo durante, não. Então aqui tá certo. Então para eu comprar eu vou precisar do... O que eu falei? 3? 3. Opa, onde que eu tô? Aqui eu vou precisar do 3. Vamos lá. Projetar o sistema de acionamento. Eu dependo de quê? Eu preciso da compra do material. 21. Para eu projetar o sistema de controle, eu dependo do sistema de acionamento? Não. Porque o sistema de acionamento, digamos assim, são os drivers, eu não preciso ainda de saber qual ação de controle eu vou fazer, tá? E nem qual o atuador. Mas, projetar o sistema de controle de velocidade de posição, os dois dependem do mesmo ser. Ou seja, eu preciso da compra de material, que é o 21, tá? E o 21. Ok? E desenvolver o sistema de interface com o computador. O que eu preciso? Olha, mais uma vez, eu só preciso do 3, que é a revisão bibliográfica. Quantos dias eu preciso para projetar o sistema de acionamento? A equipe se juntou e disse que precisa de 45 dias. O do de controle precisa de 60, que o pessoal de controle é um pouco mais lerdo mesmo. Tá? Como aqui também é controle, 60. Pode até dizer o seguinte, gente, ó, que o de posição vai depender da velocidade. Por quê? Porque se eu integrar a velocidade, eu chego na posição. Então pode ser que eles vão esperar para ver o modelo, tá? E integrar, ou seja, colocar um polo na origem. Então pode ser que ele espere. Então vamos dificultar um pouquinho a coisa aqui. Vamos dizer que ele depende do 23 sim. Tá? Vamos melhorar isso daí. E desenvolver a interface, o pessoal do computador, que é super rápido, 45 dias. Compra. As compras eu vou dizer também naquele esquema. O motor hoje você liga para a VEG, liga para o representante dele. Vamos exagerar, em 15 dias está tudo aí. Vamos ver o que acontece com o nosso Gantt. Ó, tá aí, ó. Ele ainda não é um problemão. O problemão ainda é o danado do projeto mecânico. Depois a gente fala que a mecânica atrapalha nós, as pessoas acham ruim, né? Os manos vêm brigar com nós, aí. Isso foi de propósito, viu, gente? Só pra gente poder sacanear eles depois. Estamos caminhando. Montagem do sistema. Olha lá. Eu vou colocar motor, sensor, sistema de controle e a interface geral. Eu dependo do que aqui? Simples, né? Eu vou depender do 8, que é o sistema físico. Vou depender do 12 e vou depender do 20. Concordam comigo? Se eu vou montar, eu preciso de ter construído, projetado, motor e o sistema de sensor. Então é 8, 12 e 20. Já esqueci. 8, 12 e 20. 8, 12 e 20. O acoplamento dos sensores. 8, 12 e 20. 8, 12 e 20. Algum depende anteriormente dele? Vamos dizer o seguinte, ó. Para eu acoplar os sensores, eu preciso de estar acoplado ao sistema de motor? Não. Eu posso fazer isso em paralelo, tá? Então eu estou evitando o sequenciamento. Desenvolver o sistema de computação. Esse depende de quem? Olha, se é o sistema de comunicação com o PC para o controle, eu preciso de ele estar todo acoplado para eu poder fazer o teste. Então,
Óbvio que para desenvolver o sistema de comunicação, eu dependo de 27, 28 e 29. Lembra que eu falei que eu tinha que fazer isso no máximo em 770 dias? Pois é. Ah lá, comecei a ter 2 caminhos críticos agora. Vamos ver se é verdade. Cadê você? Não, ainda não. Não, ainda não. Quase, hein? Quase que os mecânicos iam se vingar de nós. Vamos ver agora quando eu colocar os dias. Se vai, hein? Vamos lá. Acoplar os sistemas de motores, a estrutura. Vamos colocar uma semana, né? A gente não precisa mais que isso, não. Acoplar os sistemas sensores. 7 dias também. Vamos. Sistema de controle, que é um pouco mais chato, vamos colocar 20 dias. Desenvolvimento de comunicação, aí o pessoal pediu 45 dias de novo. Apaguei tudo ali sem querer. Deixa eu ver como é que tá indo. Ok. Ok. Tá. Agora o teste do protótipo. Para eu fazer o teste do protótipo, eu tenho que estar com toda a montagem pronta. Concordam comigo? Então, se eu tenho que estar com toda a montagem pronta, então o teste do protótipo vai depender do 26 inteiro. Beleza? Entendido? Aplicar teste de força. Levantar curva de erro. Levantar repetibilidade e produtividade. Sim, aí cada um tem que fazer um depois do outro. Então, para eu fazer o levantamento de curva, repetitividade, eu vou depender dos testes de forças em corpo de prova estarem corretos. Então, aqui eu vou depender do 33, aqui do 33 e aqui do 33. Correto? Então, isso não tem muito como escapar. Para eu aplicar o teste de força, eu também vou depender da compra do material, que é o corpo de prova. É isso aqui. Então, só dependo do corpo de prova para começar. Tá bom? Não tem outra coisa para fazer, não. Então, 32... 32. Tem alguma coisa aqui... Preencher aqui os dias. Compra, eu vou precisar aí de uns 20 dias, porque corpo de prova tem que mandar fazer, tá? Você nem sempre acha. Aplicar testes de força. Esses testes não são muito demorados, não. Vamos chutar aí, que eu faço em 2 semanas. Tá? Realmente eles não são muito demorados, não. Levantamento de curva de erro.
também é o mesmo caso lá de trás. Acho que isso em 4 dias. Eu acho que cada um em 4 dias tá bom. Tá? Não demora muito mesmo não. E aqui realmente eu estou pensando se a aplicação do teste depende da compra do material, do corpo de prova, que eu posso fazer a vazio primeiro. E o material pode estar chegando enquanto eu faço, por exemplo, os levantamentos da curva de erro a vazio. Estou pensando aqui. Bem, mas vamos colocar, né? Para não ficar chato. Vamos dizer que ok. É. Agora, vamos ver como é que tá do lado de lá, né? Eu falei muito, mas não mostrei o lado de cá. Tá aí, nós estamos fazendo a nossa... Opa, aqui um outro caminho crítico aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tem um outro caminho crítico aqui. Tá vendo? Então começou a complicar. Só que aí é que tá. Eu não vou mexer nisso porque é o trabalho que vocês vão ter agora. A próxima lista é tentar diminuir esse tempo. Tá? Eu queria que aparecesse mais alguns problemas mesmo. Então vamos lá. Para finalizar o projeto, o que tem que ter acontecido? 31 tem que estar pronto. Ok? Escrever o pedido de patente. 30 dias. Submeter o pedido de patente, ó. Então eu dependo do 28, do 38. Escrever é complicado, eu vou pedir uns 40, uns 60 dias, porque isso é realmente chato. Solicitar registro de software, todos aqueles softwares que eu fiz. Isso aí é pelo menos uns 20 dias. Produzir o pitch de divulgação, isso a gente faz num dia. Escrever relatório final. Para escrever o relatório final, vamos colocar uns 60 dias. Tá? Submeter o relatório final ao FAPEMIG. Isso é um dia. Ok? Para submeter o relatório final, eu tenho que ter escrito, óbvio, né? O relatório. Bom, agora que as ações eu já falei que a ação depende de quê? Então vamos dizer o que de subprojeto depende. Então esse subprojeto aqui depende de 2. Esse subprojeto aqui depende de 5. Esse subprojeto aqui depende de 2. Esse subprojeto aqui, controle depende de 2. Esse projeto aqui depende de 2, 5, 8, 12 e 20. Precisa então de 2, 5, 8, 12 e 20. Certo? O teste do protótipo vai depender do 26. E a finalização do projeto vai depender do 31. Ok? Bem. Eu precisaria de 770 dias e eu gastei 395. Olha que beleza. Tá? Eu estou totalmente dentro do cronograma. Inclusive, eu posso relaxar o meu projeto. Mas aí... aí é que tá. Essa é a tarefa. Eu quero que vocês peguem isso que eu preenchi e que façam o projeto demorar 770 dias. Repare. Com o menor
tempo possível de caminho crítico, que é o em vermelho. Menor tempo possível, tá? Que ele não dure tanto tempo. Para isso, vocês vão olhar aqui, ó, em tarefas, que é a rede. Aqui é o Gantt, ó. Essa aqui é a rede que determina para nós aonde estão. Lembra do vermelhinho que está lá? Aqui ele está me mostrando onde estão as ações que, se mal feitas ou se atrasadas, atrasam o projeto. Ó, olha bem, projeto, tá? Compra de material, usinar peças. Olha como é que aqui eu consigo mapear todos os problemas de execução. Ó, o acoplamento de sistemas é crítico, claro que é. Vocês entendem que tem lógica? Claro que acoplamento do sistema é crítico. Se eu não conseguir acoplar os sistemas, eu não tenho como desenvolver o sistema de comunicação e muito menos fazer ele funcionar. Ó a compra de material aqui, ó. Eu falei para vocês que ele era crítico. Tá? Mesmo coisas mais simples. Ó. Escrever o pedido de patente é complicado, porque eu não consigo submeter se eu não escrever. Vocês estão entendendo que isso é extremamente importante, essa análise? Então eu ensinei para vocês como preencher o diagrama de precedência, como analisar o Gantt, e mostrei para vocês como eu visualizar a rede de ações e identificar lá do Gantt quais são os elementos, as ações do caminho crítico. O que eu faço agora? O que eu peço para vocês agora? A coisa mais simples do mundo. Ué, cadê meu Gantt? Ih, espero que não tenha dado. Ah, deu pau. Ignorem aqui o recursos, tá? Que é a próxima matéria. Eu quero que vocês transformem esse daqui que eu fiz didático em 770 dias em ponto. Não quero nem um dia menos, nem um dia mais. Com o mínimo de caminho crítico possível, né? E me entregue como tarefa. Tá certo? Feito isso, me entregando a tarefa e eu vendo que vocês conseguiram preencher direitinho, aí eu vou pedir que vocês façam o primeiro cronograma do projeto de vocês, tá bom? Então é isso, nem mais nem menos. É tão simples quanto parece mesmo, mas dependendo dos antecessores, isso daqui pode explodir. Correto? Beleza? Então é isso. Até a próxima, pessoal.